Vamos lá, boa noite. Vamos começar mais uma live de direito administrativo. Boa noite. Oi, Suzy, boa noite. Bem-vinda. Bem-vinda, Madalena. Bem-vindo, pessoal. Opa. Estou tentando colocar as imagens aqui. Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos começar uma live de administrativo. Boa noite para todos. Vamos entrando. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Matheus. Amor. Tentando colocar as imagens aqui. Preparei umas imagenzinhas. Não isso aqui. Eu preparei umas imagenzinhas, mas não estou conseguindo colocar aqui. Enfim, não sei onde é. Bom, vou deixar o chat aberto, né, para a gente conversar. Vocês podem ir fazendo perguntas aqui. Eu vou tentando aqui, se eu conseguir, colocar uma imagem. Se não, vai assim mesmo. Falta um pouco de experiência aqui na técnica do Instagram. Pessoal, vamos lá então. Eu tinha feito umas imagenzinhas tão legais aqui. Boa noite, Daniel. Umas imagenzinhas tão legais aqui pra gente ir fazendo a live, mas eu acho que elas não vão. Não tem problema. Vamos lá. Boa noite, Sara. Bom, pessoal, então vamos começar a conversar. Peguem aí a canetinha, um papel ou computador. Boa noite, Camila. O computador, comecem a escrever. Vamos tentar colocar bastante coisa. Um esqueminha bem tranquilo, mas bem prático para vocês continuarem estudando aí com tranquilidade para o exame que está chegando, né? Então vamos lá. Primeiro tema, que cai muito em prova, marquem aí no local de vocês, na anotação de vocês, responsabilidade do Estado. Vou repetir, responsabilidade do Estado. Boa noite, Wagner. Tudo bem, amigo? Saudade. Ex-alunos. Responsabilidade do Estado. Vamos lá. Esse tema, responsabilidade do Estado, eu queria que você colocasse uma palavrinha no seu caderno, mas bem grande. Eu tinha feito um materialzinho para ficar de fundo assim na minha tela. Boa noite, Marcião. Grande professor. Marcião, acho que em breve vai estar aqui com o empresarial para vocês, né? Boa noite, Otávio. Boa noite, Isa. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, estava dizendo, coloquem aí no caderno bem grande, né? Peguem uma linha inteira do caderno e coloquem assim. Daqui a pouco, se precisar, eu explico, mas coloquem assim no caderno de vocês. Objetiva. A responsabilidade do Estado tem natureza objetiva. Isso é importantíssimo, né? Nessa matéria de responsabilidade do Estado, valeu, Marcião, pelas palavras. Nessa matéria de responsabilidade do Estado, esse ponto é super importante. Então anotem aí, responsabilidade objetiva. Entre parênteses, vocês coloquem assim, teoria do risco administrativo. Fecha parênteses. Vou repetir. O tema que a gente está vendo agora, 5 minutos. Responsabilidade do Estado. Primeira palavra que você vai colocar no seu caderno bem grande. Objetiva. E entre parênteses, você coloca assim, teoria do risco administrativo. Só com isso aí, você já mata na OAB, que já teve umas 3 questões. Só com isso, com essa linha aí. Objetiva, teoria do risco administrativo. Então, coloque uma OBS embaixo, observação. O Brasil não adota em regra, essa é outra questão da prova da ordem, o Brasil não adota em regra a teoria do risco integral. Vamos de novo. Brasil, responsabilidade do Estado. Como que ela é? Marquem aí, objetiva. Entre parênteses, que teoria que funda isso? Teoria do risco administrativo.
Fechou parênteses. Boa noite, Thiago. Fechou parênteses. Embaixo, observação. O Brasil não adota, em regra, a teoria do risco integral. Ok? Agora eu vou, em 2 minutos, tentar explicar isso que a gente colocou no caderno aí, que a gente colocou nas anotações do tablet, do computador, do celular, de onde quer que seja. O Brasil adotou uma tese segundo a qual o Estado responde sempre que prestar serviço público. Vou repetir. O Brasil, vivemos nesse contexto de que o Estado responde sempre que prestar serviço público. E agora preste atenção nisso. Se eu tenho uma empresa de ônibus que não pertence ao Estado, é uma concessionária, empresa Alfa SA. Essa empresa de ônibus que não é estatal, que não é do Estado, mas fez um contrato com o Estado, é uma particular. Se ela causar um dano ao particular, ela também responde objetivamente. Objetivamente. Por quê? Porque a teoria do risco administrativo atribui, imputa responsabilidade objetiva a todos aqueles que prestarem serviço público, estejam no Estado ou fora do Estado. Ok? Não precisa anotar tudo isso. Porque o que eu estou explicando para você, quando você for ler o resuminho que está no caderno, já está bom. Você vai lembrar, vai associar. Tá? Fechou? Todo mundo entendeu isso? Mais um ponto e último de responsabilidade do Estado. Mais um. Ação regressiva. Observação 2. Ação regressiva. Ação regressiva. O que é ação regressiva? Coloca entre parênteses. É a ação do Estado em face do agente causador do dano. Vou repetir. Observação 2 no seu caderno. Ação regressiva. Abre parênteses. É a ação do Estado em face do agente causador do dano. Fecha parênteses. Faz um tracinho aí e agora marquem isso. Marquem isso que é super importante. Uma setinha, faz uma setinha aí do lado e coloquem responsabilidade subjetiva. Vou repetir. Faça uma setinha aí do lado e coloquem responsabilidade subjetiva. Então agora vamos lá. Vamos para o mnemônico. O Estado responde ob. O servidor responde sub. Guardem isso. O Estado responde ob. Com base em qual teoria? Risco administrativo. O servidor responde sub. Por quê? É a responsabilidade comum das pessoas. Então, ponto importante. Observação 1. O Brasil não adota em regra a teoria do risco integral. Por quê? Adotamos a teoria do risco administrativo. Observação 2. Ação de regresso. É a ação do Estado contra o agente causador do dano. Fecha parênteses. Setinha. Responsabilidade subjetiva. Subjetiva. E aí no que a gente anotou agora, esse é o resumo da matéria. No que a gente anotou agora, você vai grifar objetiva lá em cima e subjetiva aí embaixo. Vou repetir. Nesse resumo que a gente fez, você vai grifar objetiva naquela palavrona que vocês anotaram. Boa noite, Andréia. E subjetiva aí embaixo na ação de regresso. Tá? Última observação para fechar. Observação 3. Observação 3 para a gente fechar a matéria. Coloquem assim, risco integral, 2 pontos. São os 2 únicos casos em que o Brasil adota risco integral. Então coloquem aí. Observação 3, 2 pontos. Risco integral, 2 pontos. Desculpa. Observação 3, risco integral, 2 pontos. 2 hipóteses. Letra A. Letra A. Dano nuclear. Essa é outra questão da OAB. Dano nuclear. Essa é outra questão da OAB. Letra A, dano nuclear. Letra B, atividade terrorista. Vou repetir. Observação 3, risco integral. São as 2 únicas hipóteses em que o Brasil adota risco integral. Quais são? 2 pontos. Letra A, dano nuclear. Letra B, atividade terrorista. Aí, vocês têm um resumo em 5 minutos do que mais cai na OAB ou do que mais já caiu na prova da ordem no tema de responsabilidade do Estado. Fechou? Todo mundo entendeu? Conseguiram anotar? Se tiverem dúvidas, falem agora ou calem-se para sempre, que vamos mudar de matéria.
Cálice para sempre, tô brincando. Podem perguntar durante a live toda, né? Mas é bom perguntar agora que está no contexto, né? Se tiver dúvida, já pergunta. Conseguiram anotar o que eu falei? Todo mundo? Porque eu vejo aqui que a gente tem 90% da live é de alunos, né? Então, é importante que vocês tenham isso bem resumido no caderno. Tá bom? Bom, vamos para o segundo ponto da super importante da OAB. Segundo ponto. Marquem aí no caderno, é outro tema. Então, coloquem outra cor, quem está com caneta. Coloquem um grifo aí, quem está no computador, no tablet, no celular. Obrigado, Gisele. Segundo ponto. Marquem aí. Ato administrativo. Ato administrativo. É um tema clássico, né, do administrativo. Ato administrativo. Primeira coisa que você vai colocar no seu caderno. 2 pontos. Ato administrativo, 2 pontos. Já coloca o ponto mais importante. É aquele mnemônico que eu canso de repetir em aula para vocês. COFIFOMOB. Eu não posso falar aquele outro mnemônico que é mais sacana. Esse eu não posso falar agora. Mas vou falar o bonzinho. COFIFOMOB. Então coloquem ato administrativo, 2 pontos. COFIFOMOB. 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 O que significa esse COFIFOMOB? Que a gente cansa de falar na aula presencial. Cansa. Significa competência. Se quiser anotar, anota. Se não, quem já é meu aluno já está lembrando. Não precisa nem anotar. É só para você lembrar rapidamente da sequência. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Repetir. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É o COFIFOMOB. Competência, terceira vez e última que eu estou repetindo, para vocês marcarem aí. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O que acontece? Quando eu estou, por exemplo, dirigindo e tomo uma multa de trânsito, isso é um clássico exemplo de ato administrativo. Uma multa de trânsito é um clássico exemplo de ato administrativo. E essa multa tem que ser proferida, tem que ser dada por um agente competente, tem que ser uma pessoa que tem competência para multar no trânsito. Ela tem que ter finalidade pública. Então, realmente está de acordo com o Código de Trânsito, cumpre a legalidade e visa satisfazer o interesse público da boa circulação do trânsito. Então, tem que ter. Aqui, onde eu estou falando para vocês, competência e finalidade, para a prova da ordem, para a vida são outras coisas também, mas para a prova da ordem, importante você guardar o coração do ato, que são esses 2 elementos, competência e finalidade. Na competência, a prova da ordem gosta de perguntar um vício da competência, um vício. Tem 3, mas ela gosta de perguntar sobre um, que é chamado de excesso de poder. O que seria excesso de poder? Excesso de poder é o vício da competência quando o agente se excede. Ele é servidor, ele pode fazer alguma coisa, mas ele não pode ir até aquele ponto. Então, geralmente regras de servidor público, na parte do processo disciplinar, elas determinam o que cabe a um servidor, o que cabe a outro em matéria de punição. Então vamos supor que a lei fale que cabe a esse servidor aqui, que é o servidor A, demitir e suspender os subordinados. E cabe a esse servidor, o vermelhinho, advertir. Se esse servidor vermelhinho, além de advertir, vier também a suspender e demitir, ele, embora tenha competência para alguma coisa que é advertir, ele não pode demitir nem suspender. Portanto, ele vai estar agindo com excesso. E nesse caso, se ele vier a demitir ou suspender, essa demissão ou suspensão, que são atos administrativos, vão ser nulos por conta do vício da competência. E como se chama esse vício? Excesso de poder. Então agora eu vou repetir devagarzinho, porque o exemplo foi só para você enxergar, para você pôr no caderno. Então, observação 1. Vício da competência. 2 pontos. Excesso de poder. Então, vamos lá, vou repetir. Ato administrativo, COFIFOMOB. Observação 1. Vício da competência. 2 pontos. Excesso de poder. Beleza. Agora, vamos supor que o servidor público ele tem competência para fazer aquilo, ele pode, conforme a lei, fazer aquilo que ele está fazendo. Acontece
que ele está fazendo para se vingar daquela pessoa. Ele está fazendo para ajudar aquela pessoa. Eu estou fazendo aquilo para ajudar, por exemplo, meu filho na Polícia Federal. Eu estou fazendo aquilo para me vingar de um inimigo político. Eu estou mandando desapropriar a casa de um inimigo político, de um vereador da cidade, porque é meu inimigo aqui. Não pode fazer isso. Ainda que tenha competência para isso, você não tem essa finalidade de satisfazer ego, de satisfazer interesse pessoal. A finalidade do ato tem que sempre ser satisfação do interesse público. E é o que a gente vê que mais falta nas políticas brasileiras, né? Infelizmente. Mas eu não vou entrar nesse ponto, senão vocês sabem que eu saio um pouco da linha, então eu prefiro ficar certinho aqui, neutro, na minha paz interior, do que ficar me exaltando aqui com questões políticas. Também não é o caso, essa live é de revisão para a prova da ordem, né? Então, voltando. Os atos administrativos, eles têm uma finalidade, e a gente está vendo isso agora. Qual é a finalidade deles? Satisfazer o interesse público. E se eu, X, ao invés de satisfazer o interesse público, eu estou satisfazendo o meu interesse pessoal? Por vingança, por ódio, estou querendo me promover com a máquina pública. E se eu estou fazendo isso? Aí, nesse caso, vai ter um vício também. Vício, que você vai pôr no caderno daqui a pouco. Esse vício se chama desvio de poder. Então agora, vocês vão colocar a observação 2 no caderno, em ato administrativo, observação 2, 2 pontos. Vício da finalidade, 2 pontos. Vou repetir. Observação 2, vício da finalidade, 2 pontos. Desvio de poder. E aí, percebam que não sei se está no caderno ou está no computador, mas aonde tiver, vai estar numa linha o excesso de poder. Na linha de baixo, o desvio de poder. Prestem bastante atenção para isso. Prestem bastante atenção para isso, porque esse ponto é central para pegadinhas em teste. Quando ele colocar excesso de poder, o gabarito na prova da ordem vai ser vício na competência. Quando ele colocar desvio de poder, o gabarito na prova da ordem vai ser desvio de poder, o gabarito vai ser vício na finalidade. Alguém me enviou uma solicitação aqui. Eu não sei se eu visualizo ou não. Acho que não, né? Bom, vocês estão conseguindo entender, pessoal? Não sei se o chat está travado ou se ninguém está falando, todo mundo está anotando, não tem tempo para escrever. É uma estratégia, mas não foi de propósito, viu? É que eu acho que já que a gente está com tempo aqui, 1 horinha para falar, para revisar direito administrativo, vamos aproveitar o máximo que a gente tem e marcar tudo que for importante, né? Porque daqui já saem algumas questões da prova da ordem. Bom, beleza. Então, o que você marcou no caderno até agora? Responsabilidade do Estado foi o ponto 1. A gente está vendo agora ato administrativo, é o ponto 2. Você já colocou 2 pontos, COFIFAMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Você colocou observação 1 e observação 2. Observação 1, você escreveu aí excesso de poder, entre parênteses, vício da competência. Na observação 2, você escreveu aí desvio de poder, entre parênteses, vício da finalidade. Certo? Eu não sei se eu estou perdendo. Eu não estou rolando a tela, desculpa, pessoal. Beleza, então todo mundo tá acompanhando aí, né? Beleza. A tela estava lá em cima, eu estava achando que ninguém está escrevendo nada porque está anotando. Mas também estão anotando, né? Beleza. Bom, então, vamos voltar. Ato administrativo, excesso de poder, desvio de poder. O que a gente está vendo aqui? Vícios. Vícios na competência e vício na finalidade. Tá? Bom, agora você vai colocar uma terceira observação, mas eu vou dar um contorno nela para vocês, depois a gente passa no caderno só aquilo que é o sumo, a essência desse ponto, tá? Bom, os atos, sempre que forem praticados, a autoridade pública que praticá-los tem que colocar um motivo.
Tem que colocar um motivo, não tem sentido. Eu receber uma multa de trânsito e não saber por quê. Mas por que será? Vou ficar pensando, será que eu passei numa velocidade mais excessiva? Será que foi semáforo? Não tem sentido um negócio desse. Quando eu recebo, a gente vive na República, a administração tem que prestar conta do que ela faz. Então, a motivação é necessária. Colocar os motivos no ato é imprescindível. Tem que colocar. Beleza. A questão é a seguinte, todo ato tem que ter motivo? Todo ato tem que ser motivado? A resposta é, em regra, sim. Existem dois tipos de atos, só dois, que não exigem motivação. Só dois. Boa noite, Thiago. Esses dois atos que não exigem motivação são a nomeação é um, e a exoneração é outro, de servidores de cargos em comissão. Vou repetir. Existem dois atos no mundo, no direito administrativo brasileiro. O resto, tudo tem que ser motivado. Dois atos não precisam. Não precisam. Se não forem, está tudo bem. Se forem, também está tudo bem. Mas não precisam. Quais são? A nomeação é um e a exoneração é outro. Então, o presidente da República quer nomear um ministro. Pode nomear? Pode. Tem que colocar por que está nomeando? Não precisa. O presidente quer tirar um ministro. Isso chama exonerar. Ele tem que falar por que está tirando? Não precisa. Não precisa. Mas a grande sacada é... Presta atenção agora, porque é isso que vai para o caderno. A grande sacada é... Ainda que o presidente, no meu exemplo, ainda que o presidente diga o porquê, porque ele não precisa dizer, mas ainda que ele diga o porquê, se ele quiser colocar no ato os motivos, esses motivos têm que ser verdadeiros. Então se ele falar, estou exonerando fulaninho, porque ele fez tais e tais condutas incorretas, isso tem que ser verdade. Se ficar provado que o presidente mentiu na hora de escrever o ato de exoneração, esse ato vai ser anulado por falsidade dos motivos, ainda que ele não precisasse de motivação. Então, a partir disso, a gente traz uma conclusão super importante para essa matéria de direito administrativo e de ato administrativo. Que conclusão é essa? Todo ato tem que ser motivado. Todo ato tem que ser motivado. Salvo a nomeação e a exoneração de cargos em comissão. E todo ato que for motivado, é um terceiro raciocínio. E todo ato que for motivado, ainda que não dependesse de motivação, o motivo indicado deve ser verdadeiro, sob pena de anulação do ato. Eu vou repetir. Todo ato administrativo deve ser motivado salvo dois, nomeação e exoneração dos comissionados. Mas todo ato que for motivado, ainda que não precisasse sê-lo, a motivação tem que ser verdadeira, sob pena do ato ser anulado. Então você vai colocar assim no seu caderno, observação 3. Eu vou dar o nome disso que eu falei agora para vocês. Eu vou dar o nome. Coloquem aí. Teoria dos motivos determinantes. Vou repetir. Teoria dos motivos determinantes. O que significa essa teoria dos motivos determinantes? Repetindo. Aí você colocou no seu caderno teoria dos motivos determinantes. Aí você coloca entre parênteses. Sempre que o ato for motivado, a motivação deverá ser verdadeira. Fecha parênteses. Sempre que o ato for motivado, a motivação deverá ser verdadeira. Tá? Guardem bem isso, que essa teoria também já caiu na prova da ordem mais de uma vez. Né? Só esse conceito, essa ideia da teoria dos motivos determinantes. Isso aí, Glaucia. Glaucia já conhecia. A gente fala bastante dela, né? Nas aulas e tal, você já tem no caderno isso. Mas é sempre bom anotar de novo. Né? Não custa. O cérebro vai pegando. As sinapses vão trabalhando. É bom trabalhar. Sexta-feira, já que está aqui, vamos trabalhar o cérebro, né? Então a gente colocou, estamos vendo ato administrativo, a gente colocou, ponto 1, excesso de poder, ponto 2, desvio de poder, ponto 3, teoria dos motivos determinantes. Ok?
No ponto 4, para a gente fechar ato administrativo, fechar, é a última observação que a gente vai fazer. Vocês vão colocar no caderno uma tabelinha com 2 colunas e 3 linhas. 3 linhas em branco. E uma vai escrever agora para a gente fazer a tabelinha. Você vai colocar na coluna da esquerda anulação. E na coluna da direita você vai escrever revogação. A gente vai fazer uma tabela comparando anulação e revogação. Beleza, Ana? Que bom, que bom. Eu tenho certeza que para quem fez o curso, essa revisão rápida é excelente, né? Porque vocês sintetizam, a gente consegue sintetizar aqui tudo que a gente viu, que demora às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas, às vezes para você pegar o jeitinho, né? Agora é rápido, porque você já sabe a matéria. Então a ideia é essa mesmo. A finalidade dessas lives é exatamente essa mesmo. Então vamos lá, você vai colocar no seu caderno. Então, 2 colunas. A da direita, você vai escrever anulação. A da esquerda, você vai escrever revogação. E ela vai ter 3 linhas em branco. Tá? Coloquem aí. Anulação de um lado e revogação de outro. Beleza, Thaís? Manda bala. Quem não quiser escrever, faz a tabela virtual na cabeça. Já imagina a tabelinha aí para vocês, né? Mas eu acho interessante escrever. Mas cada um, claro, obviamente, vocês têm liberdade. É só uma orientação que eu estou dando para vocês com finalidade didática. Anulação, revogação. Na coluna da esquerda, onde vai estar escrito anulação, embaixo dela, boa noite, Carol. Bem, embaixo dela, você vai escrever ilegalidade. Então, eu vou repetir. A gente vai fazer 2 colunas. Uma coluna da esquerda, que você vai colocar anulação. E uma coluna da direita, que você vai colocar revogação. Na coluna da esquerda, 3 linhas em branco. Na primeira linha da esquerda, você vai escrever ilegalidade. Na primeira linha da direita, que é revogação, você vai escrever conveniência/oportunidade. Vou repetir. A gente está fazendo uma observação 3, comparando um tema super importante, que é anulação versus revogação. E aí, eu sugeri que vocês fizessem uma tabela com 2 colunas, assim. A coluna da esquerda, que é essa aqui, vai estar anulação. A coluna da direita, revogação. Na primeira linha da tabela, do lado da anulação, embaixo dela, é isso aí, Shirley. A ideia é essa. Na primeira linha da tabela, embaixo de anulação, você vai escrever ilegalidade. Do outro lado da tabela, embaixo de revogação, você vai escrever conveniência/oportunidade. Tudo bem? Primeira linha está preenchida, tanto embaixo de anulação quanto embaixo de revogação. Agora vamos voltar para outra tabela, para outra coluna da anulação. Segunda linha. Vamos começar a preencher a segunda linha, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Embaixo de anulação, você vai escrever assim: Administração Pública, AP ou PJ, Poder Judiciário. Então eu vou repetir para que a tabela fique correta no seu caderno. Se você fizer algum lado errado, você vai estudar errado. Então eu estou do lado esquerdo, embaixo de anulação, e a gente já escreveu ilegalidade. Agora você está na segunda linha da anulação, escrevendo Administração Pública ou Poder Judiciário. Vou repetir. Administração Pública ou Poder Judiciário. Pode também ser abreviado. Você pode escrever AP/PJ. Se você já sabe o que é isso, se você já fez aula comigo, já lembra disso, coloca só as siglas. AP/PJ, já sabe. Administração ou Poder Judiciário. Do outro lado da tabela, embaixo da revogação agora, que você já escreveu conveniência/oportunidade, embaixo disso, do lado de Administração Pública/PJ, você vai escrever agora somente Administração Pública. Repetindo, somente Administração Pública. Beleza.
vocês devem estar com a tabela montada aí, de um lado, anulação, com 2 linhas preenchidas. Do outro lado, revogação, com 2 linhas preenchidas. Agora falta só a última linha, que você vai matar as questões da OAB sobre esse tema, que cai bastante. Anulação e revogação. Última linha. Embaixo de anulação. Repetindo, embaixo de anulação. O que você vai escrever? Ex, tunc. Tunc com T. T de tapa na testa. A cabeça vai para trás, retroage. Então, quando um ato é anulado, os efeitos disso são ex tunc, para trás. Então, escreve tunc na terceira linha, embaixo de anulação. Do outro lado, embaixo de revogação, você vai escrever ex nunc, com N de navio, nunc. Então, a tabela de vocês agora, a gente termina a ato administrativo aqui, tá? A tabela de vocês agora ficou, observação 3 é a tabela. Observação 3, ficou assim. De um lado, anulação. Do outro, revogação. Eu vou colocar as 3 linhas que você preencheu em anulação. Anulação. O que você escreveu aí na sequência? Anulação, ilegalidade. Na linha de baixo, administração pública ou poder judiciário. E na última linha, ex tunc, de testa. Do outro lado, na coluna da direita, você escreveu revogação. Embaixo, agora eu vou seguir a sequência da coluna. Embaixo, você escreveu conveniência / oportunidade. Na linha de baixo, você escreveu somente a administração pública. E na última linha, você escreveu ex nunc. Eu acredito que todo mundo que fez a tabelinha lembra da matéria que a gente viu em aula. Esses pontos são os pontos mais importantes desses 2 temas, que são temas tratados no momento, no contexto da extinção do ato administrativo. Então, se você quiser colocar em cima da tabela, em cima, né, como título da tabela, extinção do ato. Tá? Então, aí a gente fecha a matéria, claro, fechamos para hoje, a gente está numa live de 1 hora, né? Fechamos o tema de ato administrativo por hoje. Tá? A gente já viu 2 temas, revisões, sumo do sumo, a essência da essência, no que concerne a responsabilidade do Estado e no que concerne ao ato administrativo. Até aqui tudo bem? Pessoal, tô sozinho. Abandonaram já a live. Bom, vamos lá. Me avisem se estão acompanhando, hein? Tudo certo, Sofia? Beleza. Se tiverem dúvidas, me falem aqui, tá, pessoal? Eu tô pressupondo, eu tô presumindo que vocês que já fizeram aula comigo já estão lembrando e eu estou pegando só a essência de cada uma das coisas para vocês guardarem, tá? Agora não dá tempo da gente ficar desenhando, fazendo exemplinho, né? Esse momento já foi, já precluiu. Agora a gente está no momento já de evolução, de falar o papum, né? Beleza. Terceiro ponto do seu caderno. Terceiro ponto. Importantíssimo também. Servidor público ou servidores públicos, tanto faz. Servidor público ou servidores públicos. É outra matéria que despenca no exame de ordem, né? Servidor público ou servidores públicos. Outra matéria importantíssima. Vamos lá. Você vai colocar no seu caderno o primeiro ponto, que são, observação 1, são as espécies de servidor, as mais importantes, espécies, OBS 1, espécies. Aí você vai colocar as espécies em fileirinha, uma em cada linha, de preferência,
para a gente conseguir aprofundar um pouquinho cada uma delas. Então, você vai colocar assim, OBS 1, tá travando? Uai. Todo mundo tá travando, pessoal? Ou só a Shirley? Me avisem aí. Também? Me avisar, não sei se vai resolver muito, porque com tecnologia eu simplesmente ligo. Se deu alguma coisa errada aí, eu não sei. Pra mim tá tudo certo. Ah, então, ô Shirley, deve ser só o seu, viu? Então vamos lá, pessoal. Então beleza, obrigado. Ó, tá normal aqui, ó, tudo certo. 4 pessoas já responderam que tá certo. 5. Agora tá ok. Beleza, então vamos lá. Normal. Beleza, vamos lá. Então, OBS 1. Espécies. OBS 1, espécies. Aí a gente vai colocar letra A, B e C, uma em cada linha. A, B e C, uma em cada linha. E você vai escrever assim. Essa é a mais importante, tá? Faz um asterisco na letra A, que essa é a mais importante. Primeira espécie, servidor estatutário. De novo, vou repetir, asterisco nela, que é a mais importante das espécies, servidor estatutário. Servidor estatutário. Na linha de baixo, letra B, você vai escrever assim, servidor seletista. Servidor seletista. E na letra C, você vai escrever servidor temporário. Então você vai escrever letra A, letra B, letra C. Letra A, servidor estatutário. Letra B, servidor seletista. E letra C, servidor temporário. Lá no servidor estatutário, lá em cima, você vai colocar entre parênteses, e não esquece mais isso que eu vou falar agora. Coloca entre parênteses, cargo público, fecha parênteses. Servidor estatutário tem cargo público. Na linha de baixo, servidor seletista, você vai colocar entre parênteses, emprego público. Emprego público. Fecha parênteses. E na linha de baixo, servidor temporário. Você vai colocar entre parênteses, contrato temporário especial. Fecha parênteses. Vou repetir tudo isso que eu falei. Servidor estatutário é o mais importante. Você vai colocar um asterisco na letra A e vai colocar no parênteses, cargo público. Fecha parênteses. Isso é super importante. A chance de cair uma questão sobre estatutário é muito maior do que os outros. É muito maior. Letra B. Servidor seletista. Você colocou entre parênteses, emprego público. Letra C. Servidor temporário. Você colocou contrato temporário especial. Fechou parênteses. Pronto. Esse é o resumo do resumo das espécies de servidor. Só para você enxergar o que eu estou falando. Se eu tenho um agente de combate à endemia, de combate à pandemia, ou um cara que faz censo do IBGE, esse cara trabalha só por um tempo, enquanto durar a situação. Por isso que ele é servidor temporário. Se eu tenho um servidor que trabalha no Banco do Brasil, vou repetir agora, se eu tenho um servidor que trabalha no Banco do Brasil, esse cara, embora trabalhe no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, embora trabalhe no Banco do Brasil, que é uma economia mista, e, portanto, pertence à administração pública, esse cara tem emprego público. E o outro de cima? O de cima trabalha na Receita Federal, trabalha na Polícia Federal, ele trabalha na administração pública direta, autárquica ou fundacional. Esse cara necessariamente tem cargo. Ele é chamado de servidor estatutário. Resumo da ópera. Quem trabalha para pessoa jurídica direito público tem cargo. Quem trabalha para pessoa jurídica direito privado tem emprego. Isso você não precisa marcar, é só para você relembrar. Agora, para o caderno, o que está marcado está bom. Eu só queria que você fizesse um asterisco ligando
o cargo e o emprego, os dois servidores, estatutário e seletista. Façam um asterisco ligando os dois, uma chave ligando os dois, né? Escrevam assim: concurso público. Vou repetir. Façam uma chave ligando tanto o servidor estatutário quanto o seletista, liguem os dois e escrevam concurso público. O que eles têm em comum? Tanto o servidor do Banco do Brasil quanto o servidor que trabalha na Receita Federal, por exemplo, ambos fizeram concurso. Ambos fizeram concurso. Isso já caiu na prova da ordem também. Uma das pegadinhas que ele fez um determinado exame foi falar que o servidor trabalha na administração pública, mas ele é seletista e, portanto, não precisaria fazer concurso. Estava errada a questão. Ele tem que fazer concurso. Se trabalha para a administração pública, tem que fazer concurso. Seja ele estatutário, seja ele seletista. Tá? Essa é a regra geral. Agora, tudo bem com a observação 1? Entenderam a questão da chave aí para vocês ligarem os dois, concurso público? Não coloquem a chave no temporário. O temporário não faz concurso. Por isso que eu falei para você colocar a chave só ligando estatutário e seletista. Quem fez aula comigo lembra disso. Mas é bom relembrar. Tudo bem? Bom, voltando. Observação 2. Observação 2. Você vai escrever aí no seu caderno. Estabilidade. Observação 2. Estabilidade. Estabilidade. E aí, eu vou colocar para você só aquilo que é mais importante na estabilidade. Então, você vai abrir parênteses e escrever assim: cargo efetivo, sinalzinho de mais, dentro do parênteses, estabilidade, abre parênteses, cargo efetivo, mais 3 anos de exercício, cargo efetivo, mais 3 anos de exercício, tô até com o meu token na mão, parecendo caneta aqui, 3 anos de exercício, então você colocou cargo efetivo, mais 3 anos de exercício, mais um maisinho, avaliação especial de desempenho. Eu vou repetir, tudo isso dentro do parênteses, para você não esquecer estabilidade e quais elementos ela tem que ter. Estabilidade. Qual servidor tem estabilidade? O servidor que trabalha no Banco do Brasil tem estabilidade? Não. Qual servidor tem estabilidade? Só o servidor que tem cargo. E qualquer servidor que tem cargo tem estabilidade? Não. Só o servidor que tem cargo e fez concurso. Mas eu não vou aprofundar aqui, senão te confunde. Então, efetivo é isso. Efetivo é o servidor que tem cargo e fez concurso público. Isso significa efetivo. Só tem estabilidade o servidor efetivo. Só esse cara que tem estabilidade. Ou que pode ter estabilidade. Então, primeiro requisito para ter estabilidade, você colocou no parênteses, cargo efetivo. Sinalzinho de mais, porque tem que ser tudo isso cumulativamente. Sinalzinho de mais. Cargo efetivo, mais. Já escreveu tudo isso, estou revisando. 3 anos de exercício. Ele tem que trabalhar pelo menos por 3 anos para conseguir conquistar a estabilidade. Mais o quê? Mais um requisito. Avaliação especial de desempenho. Avaliação especial de desempenho. Fechou parênteses. O servidor, para conquistar a estabilidade, ele tem que ser aprovado na avaliação especial de desempenho, para verificar se o servidor tem eficiência ou não. Caso ele não seja aprovado, ele vai ser exonerado e nem adquire estabilidade. Tá? Bom, então aí dentro do parênteses, isso é super importante que eu estou falando agora, hein? Isso, Mário. Isso, Mário. Maria, né? Isso, Maria. É exatamente isso. Durante esse período, durante esses 3 anos, ele fica em estágio probatório, tá? Mas eu queria que você grifasse aí, nesse ponto do parênteses, 3 palavrinhas. Agora é grifar. O que você vai grifar? Efetivo do cargo. Não pode esquecer isso, tá, pessoal? Você vai grifar efetivo. Você vai grifar 3
dos 3 anos, porque tem muito aluno, né, eu estou falando isso porque muito tempo dando aula, a gente pergunta sempre a mesma coisa nas aulas, nas turmas, e eu pergunto, pessoal, quanto tempo o servidor conquista estabilidade? A sala quase toda fala 2 anos. Está errado. Está errado. São 3. 3. Você vai grifar o 3, para não esquecer mais. Se você, né, esqueceu de novo, embora tenha aprendido durante a aula, né, a gente aprendeu e tal, se você esqueceu de novo, não tem problema. Agora grifa o 3 e não esquece mais. Está no seu caderno. E vai grifar no outro mais, na avaliação, você vai grifar especial. Vai grifar especial. Avaliação especial. Vai grifar só o especial. Então você grifou 3 palavrinhas aí. Primeira, efetivo. Segunda, 3. Terceira, especial. Resumindo tudo que eu fiz para vocês na saladinha russa aqui. O que a gente tem que falar? Servidor público, quando que ele adquire estabilidade? Primeiro, ele tem que ter passado em concurso e tem que ter cargo. Ou seja, ele tem que trabalhar para administração direta, autárquica ou fundacional. Segundo requisito, cumulativo. É isso aí, Maria. Tem experiência viva aqui, tem prova viva aqui na sala. Segundo requisito, tem que ficar por 3 anos exercendo a função. 3 anos exercendo a função. E terceiro requisito e último, tem que ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Fechou? Então tá aí no seu caderno tudo que é importante sobre estabilidade. Não pode esquecer isso, tá, pessoal? Eu fico com tudo aqui do lado, ó. Eu levanto caneta vermelha, eu levanto caneta preta, eu levanto token. Ai, que loucura. Sexta-feira, né? Sexta-feira é isso. Eu tô tentando falar bastante coisa para vocês e repetir bastante coisa para vocês, sem perder muito tempo com exemplinhos, né? Com questõezinhas do dia a dia, porque a gente não tem também muito tempo. E quanto mais a gente conseguir revisar com qualidade, porque só ficar falando coisa aqui e repetindo que nem papagaio, uma vez só não adianta. Eu quero com essa revisão que você saia dela consistente, né? Ainda que a gente não consiga, obviamente, vencer os temas, eu estou pegando os top 5 da OAB para a gente revisar, né? Eu acho mais produtivo assim. É meu método. Enfim. Continuando o servidor. Você vai escrever agora observação, acho que estamos na 3, né? Observação 3. É a última observação do servidor de hoje. Observação 3. Você vai escrever assim. São 4 palavrinhas, tá? A, B, C, D. A, B, C, D. Uma em cada linha, de preferência, de novo. A, B, C, D. Você vai escrever assim. Agora eu quero ver, hein? Quem foi meu aluno, relembrar isso aqui, com uma palavra só. Letra A. Reintegração. Letra B. Boa noite, Ju. Bem-vindo. Letra A. Reintegração. Letra B. Reversão. Letra C. Readaptação. Letra D. Recondução. Vou repetir. Você está escrevendo aí uma palavra por linha no seu caderno, porque esse tema também é um tema top de servidor, não tem como eu deixar. Em qualquer revisão, até no bate-bola, que a gente tem menos tempo, eu sempre falo disso, tem que falar aqui, não tem como. Então, vamos lá. Repetindo, a gente está falando agora na observação 3. Você colocou 4 linhas, letra A, B, C e D. Letra A você escreveu reintegração. A letra B você escreveu, não lembro mais o que eu falei, mas reversão. A letra C, readaptação. E a letra D, recondução. Deve ser essa ordem que eu falei. Mas enfim, vou seguir essa ordem. Reintegração, letra A. Reversão, letra B. Readaptação, letra C. Recondução, letra D. Tá? Vocês vão colocar entre parênteses, vamos tentar colocar entre parênteses, com uma palavra, o que representa esse conceito, né? Reintegração, todos eles, a letra A, B, C e D que você colocou no caderno, todos eles, o servidor está voltando. Em todos eles o servidor está voltando, todos.
A gente vai colocar entre parênteses uma letrinha só para você linkar com cada palavra dessas. Vamos lá? Então, reintegração, entre parênteses. Se vocês conseguirem lembrar de uma palavrinha daquilo que a gente viu em aula, a gente já pode até passar de matéria, né? É só para você relembrar. Se não, eu explico de novo. Uma palavrinha só, reintegração, demissão. A palavra-chave é demissão. Aí, se você quiser completar, a demissão foi anulada. E por isso que o servidor está voltando. Demissão anulada. Mas a palavra que vai estar na OAB, para você fazer a questão em 10 segundos, você viu lá que o servidor está voltando e ele foi demitido, vai direto para o gabarito. É reintegração o gabarito. Então, a palavra-chave que você vai olhar na prova da ordem e falar, o que eu vou marcar? É demissão. O reintegrado é o demitido que volta. Tá? Bom, indenizado por tudo que ficou sem receber, isso aí você já sabe, tá marcado no outro caderno, tudo certo. Eu só quero que você lembre da palavra, do conceito. Tá? Segundo ponto, reversão. Letra B, reversão. Entre parênteses, você vai escrever aposentado. Fecha parênteses. O demitido que volta, quando você vê na prova lá da OAB, está escrito lá, o fulaninho foi demitido. E tem no gabarito lá várias alternativas, uma delas é reintegração, marca ela, ponto final, vai nela. Acabou. Agora, se tem na questão da ordem que o fulaninho é o servidor público que foi aposentado e voltou para a administração pública, o aposentado que retorna, o nome disso é reversão. Não reintegração, reversão. Então, entre parênteses, na reversão, você vai colocar aposentado. Tá? Fecha parênteses. Letra C. Letra C. Readaptação. Readaptação. Na readaptação, o servidor ele está voltando também, mas ele vai voltar para um cargo que seja compatível com a limitação funcional que ele sofreu. Então o cara é motorista. Foi viajar, perdeu um braço num acidente de veículo. Foi viajar, perdeu um braço e uma perna. Pô, esse cara não consegue mais dirigir. É difícil dirigir, né? Nessas condições. Mas ele pode fazer um serviço mais burocrático. Então eu coloco ele numa função compatível com a limitação que ele sofreu. Entre parênteses, boa noite, Robson. Grande aluno. Só tenho alunos exemplares, viu? Na faculdade. Não vou ficar elogiando os alunos aqui que não dá tempo, mas eles sabem disso. Eu elogio para eles mesmo. Mas vamos lá. Readaptação. Você vai colocar entre parênteses. Limitação. Fecha parênteses. E daqui a pouco eu reviso toda a tabelinha que ficou formada no retorno do servidor, tá? Então, readaptação, limitação. Beleza. Última, recondução. Recondução. Na recondução, você vai colocar uma palavrinha também, que é inabilitação. Fecha parênteses. Inabilitação. O que aconteceu com o servidor para ser reconduzido? Aí vocês vão lembrar da matéria aqui. Aí é um pouco grande, né? Se fosse escrever isso no caderno, daria umas 5 linhas. Eu quero só que você linke isso com uma palavra só. Então, como que funciona a coisa? O servidor público tinha um cargo público, já tinha estabilidade nesse cargo. Ele fez concurso para um cargo melhor. Obviamente, ele vai fazer concurso para cargo pior. Ele fez concurso para um cargo melhor. Passou nesse concurso. Mas durante o estágio probatório, ele foi inabilitado. Foi essa palavra que eu pedi para você escrever no caderno de vocês, entre parênteses. Ele foi inabilitado no estágio probatório desse novo cargo. E qual é a consequência? Ele pode voltar para o antigo. E essa volta para o antigo se chama recondução. Por isso que você marcou no caderno. Recondução, entre parênteses, inabilitação. Você vai lembrar que ele foi inabilitado no outro cargo e está voltando para o antigo, né? Então, como é que ficou o teu caderno aí? Nesse momento, que cai muito na prova da ordem. Despenca, essa questão que despenca na prova da ordem. Sobre o retorno do servidor. Ficou assim, letra A, reintegração. Entre parênteses, demissão. Letra B,
reversão, entre parênteses, aposentadoria. Letra C, readaptação, entre parênteses, limitação. Letra D, recondução, entre parênteses, inabilitação. Todo mundo conseguiu escrever? Todo mundo conseguiu marcar e relembrar esse tema? Que é super, é mega importante para a prova da ordem. Tudo bem? Me digam aí se está tudo certo. Se conseguem relembrar isso ou não. Me avisem. Se tem dúvidas, está tudo certinho. Vou avançar na matéria, tá, pessoal? Então tá bom. Eu vou avançar na matéria e a gente vai seguindo um pouquinho aqui. Tentar pegar mais um tema ou dois, pelo menos, né? A gente vai ficar aí mais um tempinho. Se o Instagram permitir, a gente vai seguindo um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Então, queria falar de mais um tema. A gente já falou de 3 temas, hein? Tá bom. O caderno de vocês, a anotação de vocês deve estar perfeitinha, né? Porque eu tô falando devagar para todo mundo conseguir anotar e sair com o material dessa live, né? Sair com o material pronto dessa live, de revisão. Depois você olha para o material, você consegue relembrar a grande parte, né, desses temas que a gente viu que são tão importantes. Bom, vamos falar de mais um tema. Vamos falar agora de contrato administrativo. Contrato administrativo. Obrigado, Ana. Imagina. Que é isso. Vamos lá. Então, agora o nosso quarto tema de hoje. Uma live que rendeu, hein? Contratos administrativos ou contrato administrativo. Vamos lá. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês de contrato, é o mais importante de contrato, na verdade. Vocês vão escrever aí, observação 1, OBS 1. Cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. Beleza. Aí, nas cláusulas exorbitantes, vocês vão colocar 2 pontos e a gente vai colocar algumas letrinhas para a gente relembrar algumas das principais cláusulas exorbitantes num contrato administrativo. Então, eu tenho uma empresa privada, eu tenho a administração pública do outro lado, eles estão celebrando um contrato, prestação de um serviço, fornecimento de um bem, o que seja, e esse contrato precedido de licitação. Pessoal, estão me ouvindo? Eu acho que travou, né? Bom, a minha internet aqui tá boa. Não sei como que vocês estão aí. Enfim, vou voltar. Contrato precedido de licitação. A gente vai revisar agora rapidamente os contratos. Então você vai marcar no seu caderno aí. Obrigado, Thaís. Você vai marcar no seu caderno aí. Cláusulas exorbitantes, né? Você já marcou. Letra A. Atraso no pagamento. Atraso no pagamento. Vocês vão lembrar das aulas que a gente teve que eu falei para vocês que a administração pública pode atrasar o pagamento do particular no contrato. Claro que não é louvável fazer isso. Claro que você não está cumprindo o que você combinou. Até tem um princípio de direito civil, né, que é o top do civil. Pacta sunt servanda, né, tem que cumprir o que você combinou. Mas enfim, a administração pode atrasar o pagamento. E ela pode atrasar o pagamento do particular, e o particular tem que continuar prestando serviço para ela, por exemplo? Tem que continuar. E aí você colocou no seu caderno, letra A, atrasar o pagamento. Coloca entre parênteses, até 90 dias. Fecha parênteses. Esse é o prazo em que a administração pública pode atrasar o pagamento. Por até 90 dias. Tá? Bom, então, primeira cláusula exorbitante, que é uma cláusula super exorbitante, que ferra com o particular, obviamente, é a possibilidade da administração pública no contrato administrativo atrasar o pagamento. Atrasar o pagamento. Ela pode fazer isso. E se ela fizer isso, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas atrasou o pagamento.
Tudo bem, se estiver dentro dos 90 dias, o particular, na verdade, se ferrou, né? Ele vai ter que continuar fornecendo aquele serviço sem ter a grana vindo da administração pública e aguardar o prazo de 90 dias e continuar fornecendo. Só pode suspender terminado esse prazo, né? O que é péssimo para ele, péssimo. Mas enfim, é assim que funciona. Segunda cláusula, letra B. Letra B. O que você vai marcar aí? Letra B. Vocês vão escrever alteração unilateral do contrato. É a segunda cláusula exorbitante, super importante nos contratos administrativos. Repetindo, você vai marcar aí, arrumando minha luz aqui, alteração unilateral do contrato. O que é isso? Você vai escrever assim. Claro, vou explicar, né? Alteração unilateral é a administração pública poder mudar as regras do jogo no meio do caminho. Poder mudar. Então, eu combinei uma coisa com você. Você vai me fornecer tal serviço, você vai me prestar tal bem. Você vai me fornecer um serviço durante, sei lá, vai recapear 100 km de estrada. Vai me fornecer 1000 merendas por dia. No meio do caminho, a administração pode resolver mudar esse combinado aí. E ela pode falar, não, eu não quero mais 1000, eu quero menos, ou eu quero mais. Quando ela fala eu quero menos ou eu quero mais, isso se chama alteração unilateral do contrato. Bom, essa alteração unilateral do contrato tem limites. Então você colocou alteração unilateral do contrato, abre uma chave e coloca em cima, letra B agora, né? B.1, que é a primeira espécie da letra B. B.1. Primeiro limite que é o limite geral, regra geral. Se você está em dúvida no que vai chutar na prova, chuta esse limite que é a regra geral. Chuta esse, tá? Esse é o básico do básico. Isso que é aplicado na grande massa, né, da vida. 25% é o limite, tanto para mais quanto para menos. Vocês vão lembrar da minha lousa da aula, né? Que a gente coloca lá o 25% e coloca uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Para você lembrar que ela pode subir em 25%, ela é a administração, obviamente. E ela pode descer em 25%. Ela pode 25 para mais, ela pode 25 para menos. Tá? Agora, você vai colocar lá B.2. Embaixo dessa linha, você vai colocar B.2, que é uma exceção a isso. É uma exceção a isso, ao 25%. Você vai colocar assim, 50% setinha para mais, para cima, para mais. A administração pode alterar e obrigar o particular a alterar o contrato por até 50% a mais do combinado. Quando? Aí você coloca entre parênteses, reforma, fecha parênteses. Só quando for reforma de edifício. Nesse caso, é possível a administração alterar o contrato em até 50% para mais. Mas se ela quiser reduzir o contrato, continua sendo 25%, que é a regra geral, que vocês já marcaram na letra B.1, aí em cima, né, do caderno de vocês. Beleza? Então, voltando porque a gente está escrevendo. A gente está falando de alteração unilateral do contrato. É a segunda cláusula exorbitante, super importante. E ela tem limites. Os limites caem na prova da ordem. Por isso que eu estou falando aqui, né? Nesse momento de 1 hora. Os limites caem na prova da ordem. Quais são os limites? Regra geral, você colocou B.1. 25% para mais ou para menos. 25% para mais ou para menos. B.2, que é a exceção. 50% para mais. Entre parênteses, reforma, fecha parênteses. Se você viu na prova da OAB a palavrinha reforma e falou que a administração alterou alguma coisa, o gabarito vai ser 50% para mais. Se for mais, obviamente. Tá? Não esqueçam isso também, pessoal. Super importante. Estamos vendo, para quem está chegando agora, cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. E vimos que a primeira cláusula é atrasar o pagamento por até 90 dias. A segunda cláusula é alteração unilateral do contrato. O que significa unilateral mesmo?
Só a administração pode obrigar o particular a alterar. O particular não tem essa boiada, né? Ele não pode fazer isso. Chegar para a administração e falar, vamos mudar isso aqui? Eu te obrigo a mudar? Não tem essa. Quem obriga o outro a mudar é a administração. Por isso que chama cláusula exorbitante, obviamente. E ela tem limites. 25 para mais ou para menos. Se for reforma, 50 para mais. Fechou? Letra C. Terceira cláusula exorbitante. Terceira cláusula exorbitante. Aplicação de penalidades. A administração pública, prestem bastante atenção nisso, a administração pública pode aplicar penalidades no particular contratado. Se o particular não estiver cumprindo regularmente o contrato, ela abre um processo e aplica pena nele. Aplica pena. Nunca caiu isso que eu vou falar na prova da ordem, mas se cair, o pessoal vai errar essa questão. Você vai colocar entre parênteses, a gente não vai ver essa matéria hoje, mas você vai colocar entre parênteses, porque quem foi meu aluno está no caderno, já sabe o que é isso, né? Você vai colocar entre parênteses, poder disciplinar. Fecha parênteses. Poder disciplinar. Não caiu na prova da ordem isso ainda, mas é muito legal. Dá uma questão teste muito legal aí. O que é isso então? Que a gente está vendo agora. A gente está vendo a terceira cláusula exorbitante. Qual é ela? A administração pode aplicar penalidades no particular contratado. E essa penalidade decorre de um poder que ela tem. Que poder que é esse? Você vai colocar entre parênteses. Poder disciplinar. Isso não caiu ainda. Mas é uma questão que eu visualizo que possa cair. Tá? Fecha parênteses. Fecha parênteses. Beleza. Beleza. Isso é o que eu queria falar para vocês em contrato administrativo. Não são todas as cláusulas que estão aí, são as mais importantes, né, para a gente relembrar contrato e saber, e você lembrar que nos contratos a administração age com superioridade. Né? A administração está aqui em cima, o particular está aqui embaixo. E ela manda nele, ela impõe regras para ele. E ela pode inclusive trocar o acordo entre eles no meio do caminho. Isso é uma cláusula super abusiva, seria super abusiva num contrato privado, mas nos contratos da administração pública, nos contratos regidos pelo direito público, são plenamente possíveis, né? Em razão de um princípio chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ele é o alicerce de todo o direito público, né? Bom, mas vamos continuar. Eu quero falar para vocês mais um tema que é o Top 5, 5 temas na live de hoje, e aí a gente pode encerrar também para não ficar muito desgastante para vocês. Já temos aí, ainda bem, né, 1h12 de live, tá bom? Vimos bastante. O Instagram não tá derrubando a gente, né? Também, eu tenho feito outras lives aí, também não tá derrubando. Legal. Vamos lá. Próximo tema. Marquem aí, 5º tema de hoje. De hoje, claro que não dá tempo da gente falar, né? Com vagar, com tranquilidade, óbvio, vocês sabem disso, de todos os temas, né? A gente tem que falar daquilo que a gente acha principal, que pode cair, que sempre caiu, para vocês, né, ficarem ligados e revisarem de forma mais eficiente, de forma mais eficaz. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pessoal, que tiver dúvida, podem fazer perguntas, hein? 2 pessoas mandaram alguma coisa para eu visualizar aqui, mas não sei se eu visualizo. Eu não sei o que é esse negócio de visualizar, né? Solicitaram para participar do meu vídeo ao vivo. 2 pessoas querem participar do vídeo. Sei lá por quê, né? Não dá tempo nem de eu fazer sozinho. Se eu chamar 2 aqui, aí ferrou de vez. Aí é que a gente acaba com o nosso tempo. Mas enfim, vamos lá. Último ponto. Coloquem aí no caderno de vocês. Intervenção na propriedade. Intervenção na propriedade. Intervenção na propriedade. Uai. Tem mais gente falando para eu visualizar aqui. Oi, Eldo. Eldo, né? Eldon. Já falamos de parceria público-privada, tá, meu amigo? Vou falar em sua homenagem. A gente vai terminar aqui a intervenção, mas depois a gente faz uma observação final sobre o PPP, tá? Vamos lá.
Estou falando agora de intervenção na propriedade. Você vai colocar no seu caderno, é o 5º tema, intervenção na propriedade. Coloquem aí. Primeiro, observação 1. Desapropriação. Desapropriação. Coloquem aí, desapropriação. O que é isso? Você vai colocar entre parênteses. Prévia e justa indenização em dinheiro. Fecha parênteses. Prévia e justa indenização em dinheiro. Se você tem uma propriedade e o Estado tem interesse nessa sua propriedade, se ele justificar o interesse público nisso, e esse interesse público pode vir travestido sobre 3 formalidades, sobre 3 roupagens: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. 3 roupagens possíveis para que o Estado venha até você e fale: olha, esse bem vai ser meu. E aí você pergunta: mas Estado, você vai me pagar? Ele responde: sim. De que forma vai te pagar? Prévia, justa e em dinheiro. Claro que na prática não é bem assim, tão justa, mas para a prova da ordem, marquem isso que é o correto. Esse é o gabarito correto, tá? Prévia, justa, em dinheiro. Esse é o requisito da desapropriação. Letra A, observação 1. Observação 2, na linha de baixo. De propósito, para você comparar os dois. De propósito, para você comparar os dois. Você vai colocar assim. Linha de baixo, observação 2. Você vai escrever assim. Expropriação. Na observação 1, você escreveu desapropriação. Na observação 2, você vai escrever expropriação. EX. Expropriação. Expropriação. E aí, dentro do parênteses, você vai escrever sem indenização. Sem indenização. Fecha parênteses. Vou repetir. A gente está vendo agora o 5º e último tema da live. Intervenção na propriedade. Na observação 1, a gente falou. Observação 1. Desapropriação. Entre parênteses. Indenização prévia, justa, em dinheiro. Observação 2. Expropriação. Abriu parênteses. Sem indenização. Sem indenização. Fecha parênteses. Observação 3. Esse momento de hoje é importante a gente comparar tudo. Observação 3. Requisição administrativa. A gente está comparando desapropriação, expropriação e requisição, que está acontecendo muito nesse momento de pandemia. Muito. A chance de cair na OAB é gigante desse ponto que a gente vai começar a falar agora. Requisição. Na requisição, pessoal, o Estado somente usa a propriedade particular. Eu não vou colocar, daqui a pouco eu falo para você colocar no caderno. Ele somente usa a propriedade particular. E ele indeniza? Ele indeniza. Mas indeniza previamente, como acontecia na desapropriação? Desapropriação ele tira, fica para ele. Na requisição ele só usa. Então ele não indeniza. Mas é possível indenizar, e aí você vai colocar no caderno, entre parênteses, é possível indenizar, mas a indenização é posterior à devolução do bem. A Constituição fala que a indenização é ulterior. A palavra ulterior significa posterior. Ulterior. Se houver dano. Se houver dano. Vou repetir. Indenização ulterior, posterior, se houver dano. Isso vai para o parênteses. Isso vai para o caderno. Então, requisição administrativa. Abre parênteses. Indenização ulterior, se houver dano. Fecha parênteses.
repetindo para o caderno. Intervenção na propriedade. Letra A. Letra A não, observação 1. Tudo bem, tanto faz. Observação 1. Você escreveu assim: desapropriação. Entre parênteses. Indenização prévia, justa, em dinheiro. Fecha parênteses. Na observação 2, você escreveu expropriação. Abriu parênteses. Sem indenização. Fechou parênteses. Na observação 3, você escreveu requisição administrativa. Ou só requisição, mas o nome correto é requisição administrativa. Requisição administrativa. Aí você colocou entre parênteses indenização ulterior. Indenização ulterior se houver dano. Tome muito cuidado com isso que está no parênteses. Porque na prova da ordem ele vai te confundir em relação a esses pontos. E aí, para a gente fechar a intervenção na propriedade, você vai fazer uma chave em abrangendo desapropriação, que é a linha 1, com expropriação, que é a linha 2. Uma chave, ligando os dois. Faz uma chave, depois que você escreveu o parênteses dos dois, e escreve assim: perda. Perda da propriedade. Tanto desapropriação quanto requisição implicam em perda da propriedade. Vou repetir. Tanto desapropriação quanto expropriação, tanto a D quanto a ex, implicam em perda da propriedade. Perda. Agora, lá na requisição, depois que você terminou o parênteses, coloca uma setinha e coloca uma setinha mesmo, porque é só para ela que aplica isso. Coloca uma setinha e escreve uso. Então, essa diferença que eu estou fazendo com vocês agora entre desapropriação e também expropriação em relação à requisição se dá no contorno da propriedade em relação ao Estado. Tanto na desapropriação quanto na expropriação, o Estado pega o bem para ele. Então o particular perde o bem. Por isso que eu falei para você colocar no caderno perda da propriedade. O particular perdeu. Perdeu o Playboy. Agora, se eu estou diante de uma requisição, a administração somente usa. Por isso que eu pedi para você colocar aí do lado, uso. Só uso. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês de intervenção na propriedade. Não precisa marcar no caderno agora que eu vou falar, eu vou responder a pergunta do Eldon, acho que é Eldon Feitosa. Valor dos contratos da PBP. Eldon, valor do contrato máximo, valor mínimo do contrato, 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E o prazo do contrato, 5 a 35 anos. 5 a 35 anos. Você não perguntou o prazo, mas valor mínimo 10 milhões de reais e prazo do contrato 5 a 35 anos, tá? Isso não precisa pôr no caderno, porque não foi objeto da nossa revisão de hoje. Foi só a resposta do Eldon Feitosa. Pessoal, eu acho que vimos 5 temas super importantes, né? Claro, obviamente não dá para revisar o tema de forma verticalizada total, né? Porque a gente tem uma live de 1 hora, a gente até passou bastante, estamos quase 1h30 de live aqui. Mas eu acredito que vocês tenham... Está com o meu livro. Ótimo. Eu acredito que vocês tenham... eu tenho um livro, né? De administrativo, está aqui atrás, de constitucional também. Quem tiver interesse, depois me manda mensagem, eu mando pelo correio, eu deixo no escritório, que vocês podem pegar. Tá bom? Pessoal, diga aí, Elton. Ô, Cláudio, obrigado. Vocês não têm nenhuma dúvida? Matéria toda? Deu para marcar no caderno tudo que eu falei? Foi tudo certinho? A gente vai se encontrar daqui a pouco no ProOrdem, né? A gente vai se encontrar, daqui a pouco voltamos aí às aulas, né? E a gente vai fazer umas revisões presenciais e tudo mais. Mas eu acho que vocês conseguiram aí marcar no caderno, anotar os pontos importantes que
que a gente conseguiu falar hoje, né? Não tem como fazer milagre, né? De falar todos os temas. Eu até poderia falar um ponto de cada tema, mas ia ficar muito enfadonho para vocês e para mim também. Eu acho melhor a gente conseguir pegar alguns temas que caem bastante e aprofundar, tá? Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras aí. Obrigado. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar, tá? Eu estou à disposição de vocês. Não sei se tem aluno que não tem, se tem gente que não foi meu aluno aqui. O meu livro resume, né? Tudo isso. Obrigado, Ana. Ó, a Ana aprendeu hoje, né? Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu agradeço as palavras de vocês, né? Não tivemos nenhuma dúvida. Eu acho que não tivemos dúvida porque eu fiquei falando para vocês anotarem. Me desculpa, mas eu acho que esse método é bom para ser assimilado mesmo, né? É muito bom para a gente assimilar. Obrigado, Thaís. Então, agradeço toda a atenção de vocês aí, né? Sexta-feira tá aqui junto com a gente, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Também não é fácil para mim, né? É sexta-feira, pô. Sextou e estamos aqui. Mas existe uma finalidade maior, né? Eu tô aqui porque eu gosto, né? Primeiramente eu gosto muito disso. E vocês estão aí também porque precisam, mas também gostam, né? Porque não tem como não ter alguma afinidade com a matéria se odeia, você não estaria aqui, né? Então é isso, pessoal. Quem tiver dúvida, eu estou à disposição. Agradeço a todos vocês pela presença, pela participação, pela ajuda aí quando eu tinha... Na verdade, eu que tive mais dúvida na live, né, do que vocês. Eu fiquei fazendo pergunta que está tudo certo. E aí, me sigam aí no Instagram, quem não me seguir. Eu posto bastante dica, né? Vocês me sigam lá e aí a gente também tem algumas aulas, tem material no meu link da bio, podem pegar o material à vontade, tem material de constitucional, tem material de administrativo, fiquem à vontade para pegar, né, o material lá. E terça-feira tem mais. Isso, Madalena, terça-feira tem mais, mas não por esse canal, tá, pessoal? Terça-feira tem mais lá por outro canal, pelo meu Instagram. Beleza? Então, pessoal, bom fim de semana para todos, né? Estudem, revisem. Esse material que a gente fez é um material modelinho para você revisar as matérias, né? Vai fazendo isso com outras matérias também que dá certo. E a gente se vê no presencial, em breve, se Deus quiser, tá bom? Abraço a todos. Tchau, pessoal.